Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre saindo da Matrix, pensando fora da caixa. Um conteúdo um pouco diferente do tradicional, mas nós vamos falar hoje, saindo da Matrix, pensando de forma diferente. Fica até o final do vídeo. Bom pessoal, vou contar um pouco da minha história resumidamente. Pessoal, saí do interior de Goiás, vim para Goiânia. Vim para mim poder sobreviver, porque no interior não tinha outro emprego a não ser confecção. Não estou desmerecendo ninguém, não estou desmerecendo o trabalho de ninguém, mas eu vi a necessidade de sair do interior para poder vir viver os meus sonhos. Até então, pessoal, eu passei por algumas religiões, passei pela religião aí, eu me tornei até ser diácono de uma igreja. Então passei por líder de jovens também, foi uma experiência muito construtiva para minha vida. Mas eu tinha sonhos maiores, de aprender mais e não ficar apenas na mesmice e enxergar novas oportunidades. Já vinha assistindo vídeos há algum tempo, então eu precisava realizar esse desejo de vir para Goiânia e morar só, em viver um novo paradigma em minha vida. Então eu vim. Ao chegar aqui, comecei a fazer cursos, um curso após o outro. Logo eu consegui, com os cursos anteriores que eu tinha feito, consegui uma oportunidade em um supermercado. Esse supermercado abriu as portas para mim, foi um dos meus primeiros trabalhos, fora que eu já tinha trabalhado aí como jovem aprendiz no interior e também tinha passado por confecção também, fora que tinha vendido até plano funerário. Então resolvi vir para Goiânia para tentar algo diferente, porque no interior não tinha essa possibilidade de eu poder sonhar com coisas novas para minha vida. Então, ao chegar aqui, fui trabalhar em um supermercado. Tinha duas opções, ou eu virava, uma opção estava escondida. A outra opção era ser repositor em supermercado. Como eu precisava trabalhar, eu aceitei a oferta em ir para essa entrevista. Chegando lá, tinha uma vaga escondida, né? Era uma vaga de fiscal de loja. Como eu já tinha curso anterior de detetive particular, isso abriu as portas em minha vida. Isso foi um paradigma que abriu a minha visão para enxergar e começar a enxergar oportunidades melhores. Então, pessoal, do nada, uma pessoa que não tinha terminado nem o ensino médio, ao vir para Goiânia, eu fiz cursos, terminei o ensino médio e vim lutar pelos meus sonhos, pelos meus objetivos. Então, pessoal, isso abriu a minha mente. Mas o que eu venho falar a respeito aqui não é sobre mim, mas sim sobre as empresas. O que de fato estas empresas elas exigem, o que elas querem e o que eu tenho observado nesses últimos anos. Pessoal, aqui no canal eu venho falar sobre tecnologia, desenvolvimento masculino, desenvolvimento pessoal e por que não, se nós estamos falando de Red Pill, nós estamos falando de MGTOW, eu quero que nós homens nos desenvolvemos, que nós criamos uma comunidade forte. Essa comunidade, eu até costumo falar, é o uivo dos lobos. Pessoal, é o uivo dos lobos. O lobo, o que é o lobo? O lobo é que pensa nos demais. Por isso eu escolhi esse animal. É um animal que não pensa só em si, mas pensa também nos demais. Então, pessoal, fez com que eu abrisse a minha mente para poder trazer conteúdo aqui no canal. Eu coloquei um primeiro vídeo onde eu tive respostas, comentários, o que me deixou motivado para mim vir produzir vídeos constantemente. Agora, sobre as empresas, eu ando observando, pessoal, o que as empresas têm procurado. Empresas, toda empresa ela quer ganhar em cima do seu serviço, do seu trabalho, mas as empresas maiores, hoje nós temos um shopping muito conhecido aqui, que é o Flamboyant. Esse shopping, ele investe pesado em seus funcionários. Eu não sou um funcionário do Flamboyant, mas eu sei que ele investe pesado nos seus funcionários. Por quê? Por que então investir em funcionários? Por que investir dessa forma em funcionários? Sendo que nós temos que ter retorno. São muitas pessoas que pensam de forma errada dessa forma, que quer ao máximo sugar aquilo que a pessoa pode proporcionar à sua mão de obra. Pessoal, ninguém quer ser um pau mandado.
as pessoas querem ter qualificação, querem ter uma qualidade de vida boa. Mas como que você vai conseguir sendo que as empresas não investem no seu potencial? É você começando a investir em si mesmo, você acreditando em si próprio. Mas, por exemplo, Flamboyant investe em capital humano. Que empresa que investe em capital humano? Eu, quando eu entrei no supermercado que eu passei, pessoal, investi em capital humano. Dava cursos, treinamentos. Isso é muito bom. Quando uma empresa investe em seus funcionários, ela cresce com isso. Ela cresce com isso porque gera funcionários mais satisfeitos, gera uma renda maior. Isso tudo aí faz parte de um processo grande. Quando você investe em pessoas, você está investindo. É um investimento. Essa pessoa, quando sai dessa empresa, ela sai falando bem. Ela fala, nossa, eu nunca trabalhei numa empresa tão boa. Eu passei por empresas boas. Uma delas, pessoal, é próximo ali na Anhanguera, eu passei que você tinha, no final do mês cantava parabéns, você tinha ali os lanches, e não só isso, se você não faltasse, você era retribuído por isso, você ganhava em dinheiro, em cash. O vale alimentação também, você dá um nível que dá para você poder se sustentar de boa. Então tudo isso é o que? É investindo em capital humano. As empresas hoje, a maioria das empresas quer te sugar, quer sugar ao máximo e você ser retribuído por isso. Só que quando você é retribuído por isso, muitas das vezes você não recebe o valor devido necessário. Agora, quando a empresa investe em você, é uma empresa boa de se trabalhar, uma empresa boa de você construir a carreira. Mas o que eu venho falar aqui no canal, pessoal, é nós pensarmos fora da caixa. Você ser o dono do seu próprio negócio, você começar a enxergar a internet como um meio de renda. Então venha comigo, Sociedade do Homem. No canal nós falamos sobre isso, pensar fora da caixa. Não estamos apenas aqui para falar de conteúdo migtal, mas para falar de pensar fora da caixa, de viver uma metanoia. O que é uma metanoia? É uma visão diferente, é um despertar, é um upgrade nos seus paradigmas. Então eu venho trazer isso para o canal, motivacional. Vamos olhar para um todo e começar a ver novas oportunidades. Hoje, grandes empresas investem em capital humano. É um ótimo olhar para se enxergar e ver aquele funcionário como ele poder crescer dentro da empresa estando satisfeito. Por quê? Muito simples, pessoal. Funcionário satisfeito, muitas das vezes eles não saem do trabalho, eles não querem deixar o trabalho bom para viver ganhando menos, eles não querem sair deixando do que é certo pelo duvidoso, eles não querem sair porque eles sabem que nenhuma empresa valoriza o trabalho deles como esta empresa que eles estão. Então, ao investir num capital humano, a empresa começa a enxergar, pô, esse cara não vai querer sair daqui, se eu investir nele, ele não vai arrumar um emprego melhor do que esse. Então elas têm essa visão. Agora, empresas medíocres, elas não investem em capital humano, elas querem apenas te sugar o seu tempo, o seu dinheiro, os seus recursos, tudo que você tem. Eu passei por empresas medíocres também, pessoal. Empresas medíocres, elas não pagam nem o CIDPAS. Aqui na capital é obrigatório, não é que seja uma obrigação, mas é uma necessidade a pessoa ter o CIDPAS para a pessoa poder se locomover. Algumas empresas não é lei. A lei fala que a pessoa tendo o recurso, um carro, uma moto para poder se locomover, não vai precisar do transporte público. Então não é obrigatório pagar o funcionário o transporte público. Então elas usufruem disso. A pessoa tendo um carro, tendo uma moto, elas usufruem disso para quê? Para que ela venha subir em cima do cara. Ela vai pagar menos, ela não vai ter o gasto com o CIDPAS. Agora, empresas grandes já pensam diferente. Falam assim, não, beleza, eu vou dar o CIDPAS, também não quero saber se ele vende carro ou de moto. Não quero saber. Eu vou dar esse valor para que ele não venha faltar aqui na empresa. São empresas grandes que pensam dessa forma. Hoje eu tenho algumas capacitações em diversas áreas. As áreas que eu domino são segurança privada, segurança eletrônica e bancada também. Bancada de eletrônica analógica.
Então já se inscreva aí no canal, deixa aí o seu like, deixa o seu comentário. O que vocês acham desse tipo de conteúdo? O que eu tenho trazido para vocês aqui tem agradado? O conteúdo que eu tenho trazido para vocês é um conteúdo de um despertar, pensar fora da Matrix. Diz aí qual estado você mora, qual é a cidade que você está ouvindo eu falar sobre isso. Venha comigo, já se inscrevendo aí no canal. Vamos viver uma metanoia, vamos viver uma mudança de paradigma, ok? Então vamos que vamos, pessoal. Eu conto com vocês. Lembrando, pessoal, em breve estarei lançando o curso de eletrônica analógica. Você vai aprender aí a fazer conserto em fontes. Essas fontes são fontes de computador, fontes. Quando você aprende eletrônica, mano, você vai poder fazer consertos, você já vai ter uma economia, você vai poder arrumar os equipamentos que estragam, você vai entender sobre capacitores, transistores, transformadores, ponte retificador e muito mais. Isso é só o começo. Então vamos que vamos nessa comunidade Sociedade do Homem. Você vai aprender informática e muito mais. Então cola comigo e vamos nessa luta Sociedade do Homem. Eu conto com vocês. Falou, pessoal!